aí, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Turma, tenham fé, tenham força, tenham esperança. Eu vou gastar só 2 minutinhos conversando sobre uma história muito interessante, que eu acho que isso vai servir até como lição de vida para vocês, é rapidinho. Eu faço psicologia na Federal e às vezes a gente vê algumas pesquisas muito interessantes. E uma das pesquisas que me chamou muita atenção foi uma pesquisa que foi a seguinte: contrataram ex-retratistas do FBI, ou seja, um indivíduo que passou a vida toda fazendo retrato falado para o FBI, e ele estava aposentado. Aí contrataram esse ex-retratista do FBI e chamaram 5, foram 6 mulheres, agora não estou me lembrando, mas bote 5 mulheres. E essas 5 mulheres entravam numa sala onde o retratista estava de costas e elas se autodescreviam. E o retratista fazia o retrato falado dessas mulheres. Isso sem o retratista olhar para elas. Beleza. Depois, essas 5 mulheres eram convidadas para conversar com uma pesquisadora. E a pesquisadora passava muito tempo conversando com essas mulheres, mas o objetivo da pesquisadora era observar os traços dessas mulheres. E aí depois a pesquisadora ia e narrava para o retratista o retrato falado de cada uma das mulheres. Ou seja, cada mulher ficou com 2 retratos falados, feitos pelo retratista do FBI. Um retrato falado era que ela tinha se descrito e o outro retrato era o da pesquisadora. Pois essas 5 mulheres, todas as 5, o retrato falado que elas tinham se descrito era mais feio do que o retrato falado descrito pela pesquisadora. Ou seja, quando as mulheres se descreviam, saía um resultado feio em relação ao que a pesquisadora narrava. E qual é a conclusão que essa pesquisadora chegou? Ela chegou que a gente se cobra tanto, no nível tão alto de cobrança, que a gente sempre se vê mais gordo do que é, mais magro do que é para alguns, mais feio do que é. Em outras palavras, esse nosso nível de cobrança chega a um ponto que até que influencia o nosso psicológico da nossa percepção do que nós realmente somos. Ou seja, nós somos muito mais bonitos do que achamos, nós somos muito mais capazes do que achamos. Então, pessoal, isso eu quero só deixar como lição para que você não se agrida ao ponto de, se você já fez alguns concursos e não deu certo, não se agrida por não ter dado certo ainda, porque vai dar certo, porque você é capaz. Talvez você não esteja acreditando nisso, mas acredite e vai dar certo. E no seu primeiro mês que você receber seu salário e poder contar com aquele dinheiro o resto da sua vida, você vai ver como valeu a pena e como você faria 2, 3 vezes mais do que efetivamente está fazendo. Acredite em mim, eu já passei por isso. Galera, seguinte, então a gente está estudando sobre os vários tipos de erro. E eu disse que ia começar a aula falando sobre questões, só que eu vi que faltou só um tipo de erro para a gente conversar, que é exatamente sobre o erro, sobre o nexo causal, ou também chamado de aberratio causae. O erro sobre o nexo causal, ou aberratio causae, é um gênero que tem 2 espécies. Tem a aberratio causae em sentido estrito, e tem o chamado dolo geral. O dolo geral e a aberratio causae em sentido estrito, eles são espécies, ou seja, esses 2 são espécies desse gênero. E o que é o erro sobre o nexo causal? O erro sobre o nexo causal é um erro acidental, assim como os outros que a gente viu, tirando o erro de tipo. Pois muito bem, o erro sobre o nexo causal ele é um erro acidental, então continua existindo um crime. Vai existir esse erro quando o agente acha que com a conduta dele já causou o resultado que ele queria, só que na realidade ainda não causou. O que vai causar esse resultado é depois é que causa esse resultado. Para ficar mais fácil, vamos com um exemplo. No erro sobre o nexo causal em sentido estrito, o agente alcança com um só ato o resultado pretendido, mas com nexo causal diferente. Por exemplo, eu quero matar alguém. Aí eu jogo essa pessoa, eu sei que ela não sabe nadar, eu jogo essa pessoa no penhasco.
Na queda, ela bate a cabeça e morre de traumatismo craniano. Opa, houve aberrácio causae. Por que houve? Porque eu pensei que eu ia matar alguém afogado. Então eu joguei essa pessoa do precipício para ela cair e morrer afogada. Atirei a pessoa, pronto. Graças a Deus, com essa minha conduta, esse indivíduo morreu. Morreu afogado. Só que na realidade, na queda, como eu falei, ela bateu a cabeça e morreu de traumatismo craniano. Isso é um aberrácio causae em sentido estrito. Com uma só conduta, você atinge o seu resultado. Só que com o nexo causal é diferente. Com a minha conduta de jogar a pessoa do precipício, do penhasco, eu mato a pessoa. Mas eu pensei que tinha matado o indivíduo afogado. E matei ele com uma pancada na cabeça, porque ele bateu a cabeça numa pedra. Pois bem, isso é uma aberrácio causae em sentido estrito. Com um só ato, eu alcancei o resultado, mas com nexo causal diferente. Já como é o dolo geral? No dolo geral, a diferença é com 2 ou mais atos, eu alcanço o resultado pretendido. Mas já que é um erro sobre o nexo causal, com nexo causal diferente. Com 2 ou mais atos, eu alcanço o resultado que eu quero, mas com nexo causal diferente. Aqui o exemplo é o seguinte, eu atiro contra a pessoa, vejo que ela caiu no chão, opa, matei. Pego essa pessoa, um ato foi de atirar, beleza. Matei, então eu pego essa pessoa e arremesso essa pessoa para o oceano. E ela morre afogada. Opa, eu pensei que eu tinha matado com a bala, mas na realidade eu matei afogada. Com 2 atos, primeiro ato de atirar, eu achei que tinha matado e depois eu joguei. Com 2 atos, eu alcancei o resultado, mas com nexo de causalidade diferente do que eu imaginei. Isso é o dolo geral. Então o erro sobre o nexo causal, ele vai existir quando você acredita ter alcançado o resultado com uma conduta. Mas você alcançou o resultado com um nexo de causalidade diferente. Se foi um ato e você alcançou o resultado, mas com nexo de causalidade diferente, a gente tem a aberrácio causae em sentido estrito. Agora, se foi com 2 ou mais atos e alcançou o resultado, a gente tem o dolo geral. Se com 2 ou mais atos você alcançou o resultado, mas com nexo causal diferente do que você imaginava, é o dolo geral. Agora sim, meus queridos amigos, vamos resolver questões. Questão de 2013, Polícia Civil do Espírito Santo, banca Funcab. Maria colocou um par de botas no sapateiro para consertar. Na ocasião, ela recebeu um comprovante de entrega das botas, contendo o preço, o prazo de entrega e uma observação em caixa alta e negrito, na qual constava que a mercadoria seria vendida para saldar dívida do conserto, caso não viesse a ser retirada no prazo de 3 meses. Maria, e isso tem muito, Maria, por esquecimento, não retornou para saldar o conserto e retirar suas botas. Transcorridos 3 meses, suas botas foram vendidas pelo sapateiro. Assim o sapateiro, turma, o sapateiro cometeu crime? Galera, o sapateiro, em tese, cometeu crime sim. Por quê? Porque você não pode pegar algo que é meu e vender para pagar suas dívidas, salvo algumas poucas exceções previstas no Código Civil. Como, por exemplo, no Código Civil prevê a legítima defesa da posse. Ou seja, legítima defesa da posse, lá prevê isso também. Mas lá no Código Civil prevê que os donos de hospedarias podem reter a bagagem dos indivíduos para pagar as dívidas da hospedagem. Então, se eu vou me hospedar no hotel e digo que não vou pagar, eles podem reter para forçar o pagamento. Só que nesse caso, esse sapateiro ele não está acobertado sobre essas possibilidades que o Código Civil dá. Então o sapateiro, a partir do momento que ele recebe de boa fé a bota, faz o conserto, e depois vê, ela não voltou para pagar, vou vender, quando ele pratica um ato de disposição do sapato da Maria, como se dono fosse, recebeu de boa fé e depois inverteu o ônus da posse, em tese aqui tem um crime de apropriação indébita. Só que esse sapateiro tanto não sabia que o que ele está fazendo era crime, que ele, no recibo dele, coloca em caixa alta e em negrito que
a mercadoria seria vendida para saldar a dívida no conserto, caso não viesse a ser retirada no prazo de 3 meses. Então veja, turma, o sapateiro, ele achava que ele podia realmente fazer isso. Vender o sapato do outro, da Maria, ou de quem quer que seja, para pagar a dívida, caso a pessoa não venha pegar. Só que ele, pela lei, comete crime. Ele sabia disso? Não sabia. Tanto não sabia que ele colocou em caixa alta e em negrito que se não viesse pegar, ele iria vender. Galera, quem é o doido que sabe que o que vai fazer é crime e anuncia assim por escrito? Não tem ninguém que faça isso. Vocês acham que, eu vou matar a Maria, aí eu vou deixar bem grande. Ei, pessoal, vou matar a Maria. Lógico que não. Então, a partir do momento em que o sapateiro não sabia que era crime vender o sapato alheio, e ele tanto não sabia que era crime que colocou em caixa alta no recibo, o sapateiro está incidindo em um tipo de erro. Qual é esse erro? Onde você sabe exatamente o que está fazendo, que não sabe que aquilo ali é crime. Esse erro, meus queridos amigos, é o chamado erro de proibição ou erro quanto à ilicitude do fato do artigo 20 do Código Penal. Então, incidiu em erro de tipo vencível. Turma, tá falso. O erro de tipo, você não sabe o que está fazendo. Não tem um dolo, não tem a vontade. Aqui na situação, tinha vontade, tinha consciência também de que ele estava vendendo um sapato alheio. No erro de tipo, não tem vontade e não tem principalmente a consciência de que você está cometendo aquela conduta tida como delituosa, como a gente já falou. B, poderá responder pelo crime de estelionato. Turma, no estelionato, desde o início, o indivíduo está de má fé. Desde o início, o indivíduo quer induzir você a erro ou manter você em erro para obter uma vantagem patrimonial. O sapateiro, quando ele recebe o sapato para consertar, em tese, pessoal, ele está de boa fé, porque ele recebe para consertar. Só que depois que passa os 3 meses, você não vai lá pegar, a boa fé dele inverte o ânimos da posse, que vira má fé. Opa, se você recebe algo de boa fé e inverte o ânimos da posse, que vira de má fé, isso então é o crime de apropriação indébita. C, ele incidiu em erro de proibição. Beleza, tá correto. Erro de proibição. D, responderá pelo crime de furto, tá falso. E E, incidiu um erro de tipo invencível. Também não é erro de tipo. Só pode ser o item C de casa, que está no artigo 21 do Código Penal. Perfeito. Bora para outra. 12ª questão. A 12ª é aquela que eu vi falando, aquele exemplo que caiu na prova da FGV, da mulher que foi no berçário e matou o filho de outra achando que era seu. Bora lá. Arlete, em estado puerperal, manifesta a intenção de matar o próprio filho recém-nascido. Após receber a criança no seu quarto para amamentá-la, a criança é levada para o berçário. Durante a noite, Arlete vai até o berçário e, após conferir a identificação da criança, a asfixia, causando a sua morte. Na manhã seguinte, é constatada a morte por asfixia de um recém-nascido que não era filho de Arlete. Diante do caso concreto, assinale a alternativa que indica a responsabilidade penal da mãe. Só recapitulando, aqui houve erro quanto à pessoa, ou erro in persona. Erro quanto à pessoa ou erro in persona. O erro quanto à pessoa ele vai existir quando você acha que é uma pessoa, mas na realidade é outra. O erro é na representação. Você acha que é uma pessoa e na realidade é outra. Então aqui ela achou que era o próprio filho. Então aqui a gente tem a vítima virtual e nós temos a vítima real. A vítima virtual é quem a Arlete achava que era. E quem é que a Arlete achava que era? A Arlete achava que era o próprio filho. O próprio filho. E existe aqui a vítima real. Quem é a vítima real? É outra criança. É outra criança. É outro filho. Outra criança ou outro filho. Pois muito bem. A Arlete achava que estava matando o filho dela, mas por erro na representação da pessoa, matou outra criança. A Arlete responde como se tivesse matado a vítima real ou a vítima virtual? Porque se você estiver me falando que ele responde como se tivesse matado a vítima real,
Ela responderia por homicídio. Já, como ela responde, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º, como se tivesse matado a vítima virtual, ela responde como se tivesse matado o próprio filho. E o crime de você matar o próprio filho logo após o parto em estado puerperal é o crime de infanticídio. Então, resumindo, que você já sabe que eu vi falando desse exemplo, houve erro contra a pessoa ou erro em persona, ela responde pelo crime de infanticídio, já que, de acordo com o artigo 20, parágrafo 3º, quando há erro contra a pessoa, o agente responde como se tivesse atingido a vítima virtual. Perfeito. Então, vamos ver. A. Responde por crime de homicídio. Falso. B. Homicídio. Turma, não vou nem ler para a gente não perder tempo. C. Responde por crime de infanticídio, pois houve erro contra a pessoa. Corretíssimo. Houve erro contra a pessoa e o artigo 20, parágrafo 3º, diz que eu respondo como se tivesse atingido a vítima virtual. D. Crime de infanticídio, pois houve erro essencial. Queridos amigos, se tivesse havido erro essencial, não haveria dolo. E o infanticídio só é punido na forma dolosa. Então o próprio item dele se próprio contradiz. Porque o infanticídio é na forma dolosa e ele diz que houve erro essencial. Ora, se houver erro essencial, não houve dolo. Se não houve dolo, não houve infanticídio. Portanto, está falso. Perfeito. 13ª questão, também agora de 2013, da MPE do Acre, jornalista. Bora lá. Assinale a alternativa correta. A. No conceito analítico de crime, a imputabilidade penal constitui elemento autônomo do crime. Bora ver. Eu sei que eu ainda não falei de culpabilidade, mas você tem como responder essa questão. Ele está falando assim, que vai existir crime mesmo que não exista imputabilidade. Por quê? Ou então vice-versa. Por quê? Porque ele está falando que a imputabilidade é um elemento autônomo do crime, ou seja, não faz parte do conceito de crime. A gente viu que o conceito analítico ou estrutural de crime, ele divide o crime em camadas, em partes. E crime é fato típico, antijurídico e culpável. E olha, meus queridos amigos, e eu vou apagar logo porque essa coisa aqui, essa página aqui tá uma bagunça. E olha, meus amigos, onde é que está a imputabilidade? A imputabilidade está exatamente dentro da culpabilidade. A imputabilidade está exatamente dentro da culpabilidade. Portanto, de acordo com o conceito analítico ou estrutural de crime, a imputabilidade faz parte da culpabilidade. Portanto, não é elemento autônomo do crime. Lembrem que eu falei para vocês que a regra no Brasil todo, tirando nos concursos internos de São Paulo, é que o conceito analítico de crime é tripartido. Crime é fato típico, antijurídico e culpável. Essa questão, se fosse, por exemplo, numa banca bipartida lá de São Paulo, aí estaria correto. Por quê? Porque para os bipartidos a culpabilidade não faz parte do conceito de crime. Então estaria correto. Mas a gente viu que, de acordo com a doutrina majoritária, crime é fato típico, antijurídico e culpável. Então, de acordo com o conceito analítico de crime, a imputabilidade não é elemento autônomo do conceito de crime, porque a imputabilidade ela faz parte do conceito de crime, já que está dentro da culpabilidade. Beleza? Bora voltar para a questão. Só um minutinho. Voltar para a questão. E a questão... Ah, meu Deus, tô aqui. E a questão, no conceito analítico de crime, a imputabilidade penal constitui elemento autônomo do crime. Tá falso. B de bola. A adequação social constitui, segundo a doutrina majoritária, excludente de ilicitude. Também tá falso. A gente vai ver, turma, acho que até daqui a pouco a nossa próxima matéria a gente vai falar de consumação tentativa, arrependimento posterior, desistência voluntária, e depois disso a gente passa a falar das excludentes de ilicitude. Só que lá naquele quadrinho que eu mostrei para vocês, lá tem assim, antijuridicidade, o agente não atua em legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito e causa supralegal de exclusão da ilicitude. Aqui ele está falando que exclui a ilicitude a adequação social. Ele está falando assim, que se aquele fato é adequado socialmente, então eu posso cometer aquele fato sem cometer crime,
mesmo que tenha uma lei prevendo aquele fato como crime. Por exemplo, ele está falando assim, o jogo do bicho. O jogo do bicho é uma contravenção penal. Como é aceito socialmente, até antigamente, hoje em dia mais não, pelo menos aqui em Fortaleza, a gente via jogo do bicho até em frente à delegacia, ele está falando então que esse pessoal, como estão praticando uma conduta adequada socialmente, não responderia por crime. Tá falso. Tá falso, até porque quando a gente viu o princípio da legalidade e quando a gente viu os princípios lá no módulo 1, eu disse, galera, crime ou contravenção penal só é criado por lei e também só é revogado por lei. Só lei cria crime, só lei revoga crime. A adequação social, os costumes, eles não revogam crime. Então tá falso. A adequação social, para a doutrina majoritária, não é exclusão de ilicitude. A adequação social, mesmo se o indivíduo comete jogo do bicho, onde todo mundo aceita o jogo do bicho na sociedade, ele continua cometendo contravenção penal. A adequação social, ela, para a doutrina majoritária, não é causa de exclusão da ilicitude. Não é. C. Para a doutrina finalista, o princípio da insignificância constitui causa exculpante. Pessoal, causa exculpante é sinônimo de causa de exclusão da culpabilidade. Causa exculpante é sinônimo de causa de exclusão da culpabilidade. E aí nós vimos, por exemplo, na aula passada, a gente viu o erro de proibição. E eu disse que o erro de proibição exclui o potencial consciência da licitude e, portanto, exclui a culpabilidade. Pois muito bem, o erro de proibição, ele é uma exculpante. O erro de proibição, ele também é uma exculpante, ou também chamada de dirimente, ou também chamado de eximente, ou também chamado de dirimente, ou também chamado de eximente. Então, exculpante, dirimente e eximente, tudo isso significa causas de exclusão da culpabilidade. Exculpante, dirimente e eximente significa causa de exclusão da culpabilidade. Por exemplo, o menor de 18 anos. Vimos que o menor de 18 anos ele é inimputável. E já que o menor de 18 anos é inimputável, não tem culpabilidade. Pois bem, a minoridade penal, então, ela é uma dirimente, uma eximente ou uma exculpante. Galera, a gente já viu o princípio da insignificância. E quando eu for falar de tipicidade, eu vou voltar a relembrar isso. E lá no princípio da insignificância, lá no módulo 1, eu vi com vocês que fato típico é conduta, resultado, nas causalidade, tipicidade. Aí eu disse, turma, a tipicidade ela pode ser formal e material. Aí lá no módulo 1 eu disse, a tipicidade material ela é excluída pelo princípio da insignificância. Então a tipicidade material ela é excluída pelo princípio da insignificância. De forma que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. E como exclui a tipicidade material, exclui o fato típico. Professor, não estou entendendo, que eu não assisti o módulo 1. Não se preocupe, porque eu ainda vou falar daqui a pouquinho sobre excludente de culpabilidade. Sobre a tipicidade. E olha o que eu estou dizendo para vocês. Que o princípio da insignificância exclui a tipicidade material. E se excluir a tipicidade material, exclui fato típico. Então essa questão está errada porque ela está dizendo que para a doutrina finalista, para a teoria finalista, que é o que a gente adota, o princípio da insignificância exclui a culpabilidade. E está falso. Para a teoria finalista, que é essa aqui, o princípio da insignificância exclui a tipicidade material e, portanto, exclui o fato típico. E a gente vai falar ainda daqui a pouquinho sobre o princípio da insignificância, com os requisitos e por aí vai. Deixa eu voltar aqui para a questão. Aqui. Bora lá. Então, para a doutrina finalista, o princípio da insignificância exclui causa exculpante. Não, exclui causa exclusão do fato típico. Desde dado, de acordo com a doutrina finalista, a consciência da licitude é elemento do dolo. Falso. Nós vimos que a consciência da ilicitude é elemento do dolo na teoria neocantista ou neoclássica. Lembre que nós conversamos sobre a teoria causalista e sobre a teoria neocantista. Tanto na causalista como na neocantista, dolo e culpa estava na culpabilidade. Na neocantista surgiu um elemento chamado atual consciência da ilicitude, onde fazia parte dele o dolo.
Então o que está dizendo? De acordo com a doutrina finalista, a consciência da licitude é elemento do dolo. Falso. De acordo com a teoria neocantista, a consciência da licitude é elemento do dolo. Nós, que adotamos a teoria finalista, temos o elemento do dolo, o fato típico, ou seja, a conduta é dolosa ou culposa e o dolo faz parte do fato típico. E o erro de tipo sempre exclui o dolo. Correto. Nós vimos que o erro de tipo é um erro essencial. E por o erro de tipo ser um erro essencial, ele exclui o dolo. Sempre. Se o erro de tipo ou o erro essencial for excusável, simplesmente então ele não responde nem por dolo e nem por culpa. Agora, se o erro de tipo for inexcusável, ele não responde pelo crime na forma dolosa, mas responde pelo crime na forma culposa. Vamos lá, galera. Força, fé. Não desista. 14. Fique comigo. Não faça a passagem agora. Não passe para outro mundo agora. Falta 5 minutos para acabar a aula. 14. João, ao sair do mercado, pega uma bicicleta idêntica à sua, que havia estacionado do lado de fora do estabelecimento, e deixa o local conduzindo-a. Ao fazer isso, incide em erro A, de direito. Galera, tá falso. Erro de direito é também chamado erro quanto à subsunção. E o que é esse erro de direito ou erro sobre a subsunção? É uma outra modalidade de erro acidental. Aqui acontece quando você acha que está praticando um crime, mas na realidade está praticando outro. Por exemplo, eu falsifico um cheque. Quando eu falsifico um cheque é um documento que um particular faz. Então, quando eu falsifico um cheque, eu acho que estou praticando uma falsidade de documento particular, que está no artigo 298 do Código Penal. Só que, na realidade, se você for para o parágrafo 2º do 297, o cheque, os títulos transmissíveis por endosso, eles são equiparados a documento público. Então, quando você falsifica um cheque, você está cometendo um crime de falsidade de documento público. Aí o que seria o erro de direito ou o erro quanto à subsunção? Seria eu errar no artigo do crime. Eu penso, poxa, se eu estou falsificando um cheque, eu estou cometendo um crime de falsificação de documento particular. E eu não sei que a lei equipara o cheque a documento público. Então, ao invés de responder pelo 298, que é o que eu acho que vou responder, eu vou responder pelo artigo 297. Isso é o erro de direito. O indivíduo, quando ele pega a bicicleta achando que é sua, não é erro de subsunção. Ele acha que não está cometendo crime nenhum. Ou seja, é o erro de tipo. Erro na execução, está falso. E sim, o erro de direito ele não tem previsão legal, certo? O erro na execução ele tem previsão legal, que está no artigo 73, que é aquele que você erra na pontaria. Que erra no meio da execução e atinge uma pessoa diversa da que queria atingir. Está falso. Erro de tipo, que é a opção correta, que está no artigo 20 caput do Código Penal, é aquele exemplo que eu já dei, que eu pego a carteira, que eu pego o celular sem querer de alguém. E, finalmente, o erro de proibição. O erro de proibição também não é, porque o indivíduo, qualquer pessoa sabe que furto é furto, que ele não sabe é que está praticando furto naquela situação. Perfeito. Galera, a gente passa a falar agora do resultado. Então, só para vocês entenderem o que é que a gente está fazendo nesse nosso finalzinho de aula. É assim, ó. Nós estamos estudando o conceito analítico estrutural de crime. Já vimos conduta, já vimos conduta omissiva, comissiva, dolosa e culposa. Agora, pessoal, a gente vai estudar o resultado. Então é esse elemento que a gente vai estudar aqui. E eu já falei para vocês que prevalece na doutrina que o resultado que a gente está estudando é o resultado, que o resultado que está aqui escrito é o resultado jurídico. Todo crime tem resultado jurídico, mas nem todo crime tem resultado naturalístico. Todo crime tem resultado jurídico, mas nem todo crime tem resultado naturalístico. Pessoal, eu vou parar por aqui e próxima aula eu começo falando de resultado. Tchau e tudo de bom.